Glória a Deus. Irmãos, tem um procedimento na nossa igreja. O culto da quarta-feira é um culto que é online, começa um pouco mais tarde. Então, a Irmandade percebe que nós gostamos de andar com o culto para que ele não se estenda, porque muitos irmãos moram longe e não é bom ficar até tarde na rua, trabalha no outro dia. Mas nós não podemos ficar despercebidos a respeito dos testemunhos. Então eu queria convidar a toda a Irmandade que pode ser que não haja uma liberdade estendida para testemunhos no culto de quarta-feira, mas que cada irmão, cada irmã, o Senhor tem feito obras no nosso meio, o Senhor tem aparecido na sua vida, na tua família, nas tuas necessidades. Então que nós possamos retomar o compromisso de gravarmos os nossos testemunhos, ser grato a Deus pelo que o Senhor faz, tornar público a todas as pessoas que os favores que temos recebidos do Senhor. Está certo isso, irmão Samuel? Porque às vezes o Senhor faz obra na nossa vida, mas o culto é rápido, o outro culto tem mais tempo, só que tem outros serviços, e acaba que nós não ouvimos as maravilhas que o Senhor tem feito no nosso meio. Se nós tivermos o compromisso, tenho certeza que se o irmão André fizer uma lista com cada um que está aqui, nós faríamos um rodízio e todos poderiam dar o seu testemunho daquilo que o Senhor tem feito na sua vida, porque isso é bom. Às vezes o irmão que está do meu lado sabe o que o Senhor fez na minha vida, só que quem está no banco de trás não sabe, quem está na internet está passando pela mesma necessidade e não sabe, e quando nós contamos os favores do Senhor, que o Senhor tem feito na nossa vida, aquilo serve de sustentação para a fé do nosso irmão. Então podemos ter esse compromisso. O irmão pode cuidar de fazermos dessa maneira, irmãos, porque eu tenho certeza que tem obras maravilhosas de edificação no nosso meio, porque nós estamos vivendo, e cada dia que nós vivemos é uma obra que o Senhor faz na nossa vida. Hoje eu vim de Cotia com meu filho agora à tarde, passamos pelo centro de Itapevi, e só ali no centro, na avenida principal, eu contei 2 obras para ele, que o Senhor fez na nossa vida. Obras da nossa igreja, que ali nós temos, obra de um assunto material. Todo momento nós precisamos testificar que o Senhor é bom e que a misericórdia dele dura para sempre. Então vamos fazer notório. Aproveito a oportunidade para pagar um voto que eu fiz essa semana, que a minha filha foi passar por uma avaliação. Nós não sabíamos como ela se comportaria, como estava a situação dela num esporte, e ela foi super bem avaliada, foi convidada até para estar com crianças mais velhas do que ela, e por isso eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor foi com ela também nessa situação. Vamos ler, irmãos, nesta noite, o 2º livro das Crônicas, no capítulo 32. 2º livro das Crônicas, no capítulo 32. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, a partir do verso 4. Glória a Deus. 2º Crônicas, capítulo 32, verso 4 em diante, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou o outro muro para fora, e fortificou o Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos, e tende bom ânimo,
Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Somente até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, a palavra do Senhor para nós nessa noite nos lembra dessa passagem que está transcrita nos livros de história, de um enfrentamento que houve em Jerusalém contra o povo de Jerusalém. No tempo do rei Ezequias, havia um reino dominador que ficava distante, mas ele veio dominando as terras, dominando os reinos, que era o rei da Assíria, o rei Senaqueribe. E o que acontece, irmãos? Conforme ele foi chegando, o rei começou a se preocupar, porque ele era menor, ele era um reino menor, ele estava em menos gente, o exército dele era menos preparado. Então a derrota seria certa. Então o que aconteceu, irmãos? Se nós lermos o texto inteiro, nós iremos encontrar que Ezequias juntou com as pessoas da confiança dele, daquele reinado, e tomou conselhos. Eles poderiam ter dado conselho de que eles haveriam de fugir, ou eles poderiam ter dado conselhos de se entregar e se fazer vassalos, se fazer escravos daquele homem, daquele exército que era dominador. Mas no tempo que esse rei viveu, junto ao profeta Isaías, o conselho foi diferente. O conselho foi: vamos lutar, vamos enfrentar, porque o Senhor da glória nos dará a vitória. E o que houve, irmãos? O rei, então, está escrito aqui nas Escrituras, que ele distribuiu o povo, colocou um militar para cada grupo de pessoas, e aqueles militares iam treinando aquelas pessoas, fazendo um grande exército. Eles criaram e construíram e produziram armas para esse novo exército. Eles fortificaram a cidade. Eles criaram represas para segurar a água, para que quando o exército chegasse vizinho, não ficasse com muito interesse na terra deles. Eles se fizeram um pouco mais frágeis na visão do inimigo, para que eles tivessem não tivesse tanto interesse. Tudo isso foi estratégia de guerra. Só que o que o rei fez também? Ele juntou a população. Diz aqui nas Escrituras que o rei falou ao coração do povo. Traduzindo, diz que o rei animou, o rei exortou o povo para que eles tivessem coragem para enfrentar. Porque se eles se esforçassem e tivessem bom ânimo, e não temesse e nem se espantasse, porque ainda que o exército viesse forte, eles tinham com eles o Rei da Glória para enfrentar a batalha junto deles. Só que isso incomodou, irmãos, o inimigo, isso incomodou Senaqueribe, e quando ele estava numa guerra próximo a Jerusalém, ele mandou embaixadores dele falar com o povo. E aqueles embaixadores da Assíria chegou e começou a falar na língua dos hebreus, falando assim: como que vocês não têm medo de nós? Nós iremos vir aqui, iremos destruir vocês. Vocês ficam atrás aí se apegando nesse deusinho, nesse ídolo de vocês, isso não vai adiantar de nada. Nós vamos entrar e vamos destruir. E começou a açoitar, a afrontar o povo de Deus. Mas o povo de Deus estava
firme no propósito que haveria libertação da parte de Deus para a vida deles. Está escrito aqui, irmãos, no decorrer do texto desse livro, desse capítulo, que Senaqueribe chega até Jerusalém, mas ele foi destruído pelo poder de Deus. E só que quando ele sai desta derrota, diz que ele ficou envergonhado do tamanho da derrota que ele teve. Quando ele volta enfraquecido. E quando ele volta enfraquecido, ele ainda volta amaldiçoado. E quando ele chega no destino dele, que era a casa dele, os próprios filhos dele matam ele. Porque ele afrontou o povo de Deus. Diz as Escrituras que a partir de então, o rei, ele ficou reconhecido nos reinos vizinhos e ele foi destaque. E o povo de Deus ficou em destaque por essa obra que o Senhor fez no meio do povo. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Esforça, tem bom ânimo. Você pode estar com medo do que você está enfrentando, você pode estar com medo da tua prova, mas trabalhe fisicamente, trabalhe com a força da tua mente, trabalhe com o planejamento, trabalhe com a sua habilidade, porque você faz o teu melhor e o Senhor fará muito mais na tua vida. Nós vamos, irmãos, muitas das vezes, no nosso dia a dia, e nos falta forças, nos falta condições, às vezes para enfrentar uma enfermidade, para enfrentar uma luta, para enfrentar uma contenda, mas a palavra do Senhor hoje fala: se esforça, que o Senhor é contigo. Se esforça, que a vitória virá na tua casa. Não tem projeto perdido, não tem projeto interrompido, meus irmãos. Porque quando o Senhor fala, quando o Senhor determina, o Senhor afasta o exército inimigo, o Senhor manda anjos para destruir o exército inimigo, o Senhor persegue quem te persegue para que o nome dele possa ser glorificado. É normal estar enfraquecido, é normal nós fraquejarmos, mas a palavra do Senhor hoje vem confirmando que Ele está nas nossas vidas, que Ele está na sua vida. Não temas, esforça, tem bom ânimo e o Senhor é aquele que trará a vitória. Tá boa essa palavra, irmãos? Vamos voltar para nossa casa em paz, renovadas as nossas forças, com vontade de lutar, enfrentar os nossos problemas, confiando na palavra. Esses dias, irmãos, estava lendo um livro e tem um verso que eu achei muito bonito, muito interessante também. Dizia naquele livro que o resultado do que acontece nas nossas vidas é uma fruta que foi germinada como uma semente, que são os nossos pensamentos. Isso é interessante. Então vamos sair daqui hoje com os nossos pensamentos confiando na vitória que o Senhor trará na tua casa. Vamos ver os frutos do Espírito Santo nas nossas vidas, no meio da nossa família, no meio da nossa igreja. Você pensa, você está semeando, então você vai trocar o teu pensamento que você já está derrotado e faremos como o rei fez com o povo, teremos bom ânimo, teremos vontade de vencer, teremos alegria de lutar, teremos alegrias em enfrentar. Levantarão, falarão, mas que maluquice é essa que você confia tanto nesse seu Deus? Parece misticismo. Você fala assim, você pode ficar com a sua opinião, que eu vou com o Rei da Glória. Glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor é quem trará vitória no meio de nós. Essa semana, irmãos, tem dias que a gente está em cima, tem dias que a gente está embaixo. O Senhor está renovando as nossas forças por essa palavra. Essa semana na segunda-feira, eu cheguei no final da noite em casa, vendo algumas coisas que estavam acontecendo na minha família,
medindo a dificuldade e medindo o tamanho do meu entendimento com o que estava acontecendo numa situação da minha casa. Coloquei as crianças para dormir e fui e pedi uma guia a Deus. Eu pedi uma guia ao Senhor e abri a Bíblia. Eu falei, quem sabe o Senhor fala comigo? E pode ser que alguém que está aqui nessa igreja, nessa noite, ou nos acompanhando pela internet, possa estar precisando de um novo sinal. O Senhor já falou que é para você ter bom ânimo. O Senhor já falou que assim como Ele foi com o povo de Israel, Ele será contigo. Que não tem exército grande que vai acabar com o projeto da bênção de Deus na tua vida. Mas se você quer uma resposta de Deus, se você quer um novo sinal, leia na sua casa o livro de Juízes. O Senhor me deu a graça de abrir as Escrituras no livro de Juízes, no capítulo 6, onde fala assim, que um anjo chegou para Gideão e falou, o Senhor é contigo, homem valoroso. E quando Gideão está entristecido, enfraquecido pelo tamanho da prova, o anjo fala com Gideão e fala, vai na tua pouca força e livrará Israel das mãos dos inimigos. Tá boa essa palavra para você? O Senhor mandou 2 palavras hoje renovando a tua força, porque a vitória é certa na tua casa, a vitória é certa na tua vida. Renova a tua força, renova o teu espírito, semeia a vitória na tua mente e o Senhor dará conta de afastar tudo que impede de você alcançar a tua vitória. Essa é a palavra que o Senhor nos manda nessa noite, recebamos ela como vinda de Deus e o nome de Jesus Cristo seja sempre louvado. Amém. Irmão João Marcos.